Setembro Amarelo e a campanha de prevenção ao suicídio com a psicóloga Gisele Casagrande, que está conosco. Obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. Agradeço mais uma vez o convite. Bom, desde 2015, né, devido à passagem do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que foi na semana passada, setembro é o mês da campanha de prevenção. Por que precisamos falar mais sobre suicídio? Justamente porque o assunto suicídio, ele ainda é um tabu. Né? As pessoas têm uma ideia muito errada de que falar sobre o suicídio incentiva o ato. E a gente precisa esclarecer isso porque, geralmente, a pessoa que chega ao ponto de tentar ou cometer, né, o suicídio, ela já vem de longo período em sofrimento mental. Então, nunca vai ser de uma hora para outra. Né? E por mais que o problema que gera toda essa questão do suicídio seja o desespero, né? Não é à toa que desespero tem a ver com desesperança, a pessoa perde a esperança de tudo, né? Digamos que demora até a pessoa chegar ao ponto de cometer. Então, podem levar anos, podem levar aí meses, nunca vai ser de uma hora para outra. Né? Por exemplo, assim, a pessoa teve um rompimento brusco, né, num relacionamento, e isso está sendo insuportável, dificilmente ela vai cometer um suicídio de imediato. Né? Sempre vai ser um sofrimento que já vem de longa data, a não ser que já exista alguma psicopatologia instalada, como, por exemplo, os transtornos de personalidade. Existe um transtorno de personalidade chamado borderline. É um tipo de transtorno de personalidade que leva a pessoa a emoções extremas. Então, por exemplo, assim, o que é tristeza para uma pessoa, digamos, saudável, para uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, pode ser o fim. Então, nesses casos, daí sim pode ser uma coisa mais rápida. Então tem que ficar atento acima de tudo, né? Mas como é que a gente percebe que alguém pode estar entrando numa fase dessa? Bom, nós mesmos, né? Sim. Podemos estar entrando numa fase como essa. Primeiro, Jorge, porque é muito difícil para as pessoas admitirem que elas podem ter algum tipo de problema de doença mental. É muito mais fácil aceitar uma doença física, né, como, por exemplo, um câncer, né, uma diabetes, que são doenças que exigem um tratamento prolongado, né, são doenças crônicas. Uma doença mental, ela mexe muito com a vaidade, né, com o ego das pessoas. Então, as pessoas elas acabam fugindo disso. Elas nem mesmo querem saber o que é que elas têm. Elas não querem passar por um profissional para saber. Então, o que vai acontecendo? Geralmente, elas vão tendo dificuldades nos seus dia a dia, seja nos relacionamentos, sejam frustrações muito frequentes, tristezas, né? Expectativas que não são atingidas. E isso vai causando nelas o que se chama, dentro da psicologia, distorções cognitivas, que são erros de pensamento. Então, elas passam a não interpretar bem as próprias emoções. Essa dificuldade de leitura das próprias emoções geram pensamentos negativos a respeito de si mesmos e a respeito de tudo ao seu redor. Isso, por si só, gera comportamentos disfuncionais, que são aqueles comportamentos, a manifestação, né, digamos, do pensamento e da emoção juntos, que são os comportamentos como, por exemplo, comer errado, não se alimentar, começar a partir para vícios, né, uso de substâncias lícitas e ilícitas, álcool principalmente, que é a droga lícita mais acessível que se tem, né? Começa a não dormir direito, começa a ter problemas de relacionamentos em geral, né? Então, só que isso também não acontece de uma hora para outra.
É tudo muito gradativo. Geralmente, quem vai perceber as alterações de comportamento são as pessoas que convivem com a pessoa. Nunca vai ser aquela pessoa que está acometida pelo problema. Pois é. E essas pessoas que convivem, às vezes, sofrem, né? Sofrem, e inclusive é recomendado o tratamento psicológico também para essas pessoas que podem convivem. Cair no mesmo sistema, né? Sim, porque é um ciclo repetitivo, né? Então elas assistem a pessoa que está ali com um problema emocional e se veem impotentes de não conseguir melhorar essa pessoa, ajudar essa pessoa de alguma forma, e acabam também caindo, digamos, numa depressão, né? Numa desesperança. Então, é meio que uma doença invisível que vai contaminando, né, emocionalmente, pelo psicológico, todos os membros de uma família. Né? E vai atingindo todos eles, né? Exatamente. Eu estou conversando com Gisele Casagrande, que é psicóloga. Estamos falando sobre a necessidade de se falar mais e aumentar a prevenção ao suicídio. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, são registrados mais de 700 mil suicídios anualmente. Esse número é global, né? No mundo inteiro. Sim. Aqui no Brasil, chega a uma média aproximada de 15 mil casos por ano. Você já pensou? 15 mil pessoas que tiram a própria vida todos os anos. São cerca de 40 por dia. Sim. É um número assustador, acima de tudo, né? Sim. Tem ações que possam contribuir para melhorar essa estatística, a gente tentar diminuir esses números, né? Quem sabe um dia chegar a uma conscientização melhor sobre isso? Sim. Principalmente falar sobre o assunto. Então, a campanha Setembro Amarelo, ela propõe isso há pelo menos 19 anos, né? Quer dizer, desde 2015, né? Mas ela já vem sendo falada muito antes disso. A gente tem aí mais ou menos uns 20 anos que isso está em destaque, mas ainda tem essas ressalvas, né? Por exemplo, se você vai consultar alguma coisa numa rede social, no YouTube, né? Você vai ver temas ali sobre suicídio, não pode nem escrever a palavra com todas as letras. Você tem que botar um asterístico, você tem que botar um número diferente, né? Então, existem restrições, cautelas nesse sentido. E isso é muito errado também, novamente entrando nessa discussão, porque as pessoas, por exemplo, assim, quando eu recebo uma pessoa que está com ideação é o nome técnico que a gente dá para quando a pessoa está tendo pensamentos suicidas. Ela está pensando em tirar a própria vida. Eu vou ter que avaliar o grau desse pensamento. Digamos que tem uns 4 níveis de gravidade. Existe a pessoa que pensa em morrer, porque é uma coisa natural, existencial, em algum momento da vida todos nós vamos pensar nisso. Existe aquela pessoa que pensa e já começa a gostar dessa ideia. Existe aquela pessoa que planeja. E existe a pessoa que planeja estruturadamente. Eu vou fazer isso, depois aquilo e vou chegar no que eu quero. Então, eu tenho que avaliar todos esses 4 níveis. O que acontece? Geralmente, quando está ali, naquela fase do... eu pergunto para a pessoa, você acha que essa sua situação que você vive hoje, isso pode melhorar? É a pergunta principal que eu faço para essa pessoa. Se ela me disser assim, não, eu acho que não pode melhorar, eu acho que não tem solução. E ela já está num nível de planejamento, aí o risco é grave. Então, nesses casos, eu tenho que acionar, com a autorização do paciente, depois de ter conversado com ele a respeito disso, a rede de apoio dele, que são os familiares, são amigos próximos. Eu alinho isso com o paciente, explico da necessidade e de que, com esse fortalecimento desses vínculos, ele vai ter a chance de melhorar. Essas pessoas, elas têm dificuldade, por exemplo, assim, né, de expor o que estão passando ou pensando, ou a situação emocional que elas vivem? Sim. Veja, existe muito medo do preconceito.
E há do muito julgamento. preconceito, né? Sim, e sim. há muito julgamento, né? Sim, a gente vê isso pelas redes sociais, principalmente hoje em dia. Os casos, né, de suicídio de pessoas que estão na rede social e sofrem bullying, né, situações de violência psicológica são, digamos, canceladas, né? Então, isso tudo é uma nova configuração, né, de como esse risco está cada vez mais próximo. E o quanto essas pessoas elas demoram para buscar um tratamento. Porque, primeiro, assim, se elas vão falar com a família também tem uma certa resistência. É mais fácil uma pessoa da família, muitas vezes, aceitar que essa pessoa tem um problema, uma doença física, um câncer, do que um problema mental. Porque é o medo, é a vergonha do que as outras pessoas vão falar. Nossa, meu filho é deficiente mental, né? Existe muita informação distorcida sobre isso, por mais que se tenham conteúdos disponíveis hoje em dia a respeito. Mas o preconceito, o medo do julgamento, da crítica, ainda é um grande fator. E isso a gente fala principalmente dentro do ambiente de trabalho. As empresas, elas são grandes motores desse preconceito, desse julgamento. Se for pensar que uma pessoa hoje fica muito mais tempo dentro do seu trabalho, né, do que fora, com familiares, imagina como é que é para uma pessoa chegar para um chefe, apresentar um atestado para um RH, né, e mostrar que está com uma depressão, mostrar que está com um burnout, com estresse, está fazendo tratamento. Já começa a ter um olhar diferente sobre ela, né? Então, e só piora a situação. Só piora, né? E se a gente se depara, por exemplo, com um caso de uma pessoa que tem transtorno bipolar, aí sim a gente tem um risco muito mais grave. Porque a pessoa que tem o transtorno bipolar, que é aquela que oscila entre a fase de mania com a fase de depressão, ela alterna muito rápido o estado de humor. Então, nessa baixa do humor, ela pode ter uma atitude extrema. A gente tem que olhar mais para essa questão emocional, né? Muito mais. Sim. Gisele Casagrande, psicóloga, está conversando com a gente. 1 minuto só, sim, tá? A gente volta já sim. Sobre Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Olha só, dados alarmantes mostram que entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a 4ª principal causa de morte. Gisele, quais são os principais fatores que podem contribuir para isso nessa faixa etária? Que são jovens, né? Que estão começando sim. a vida, acordando aí para a vida adulta, entrando na vida adulta. Sim. A gente tem dados cada vez mais preocupantes, né, e precoces. Então, assim, as pesquisas elas apontam que pessoas que passaram por traumas precoces, que seriam na infância, têm muito mais tendência a desenvolverem transtornos mentais na adolescência, na fase adulta. Isso é fato, né? Isso já é pesquisado. Outros fatores de risco. Isso pode chocar um pouco. Ser homem. Ué? Ser homem e uso de álcool. Tá? São alguns dos principais fatores de risco. Por quê? Se você analisar as estatísticas, os homens estão em maior parte no número de digamos, suicídios cometidos. Quem tenta mais são as mulheres. Existe essa disparidade, né? Quem tenta mais são as mulheres. Porém, os homens são os que têm mais... partem para iniciativas de suicídio através com uso de violência. Uma coisa mais agressiva. Arma de fogo, né? Entre outras coisas. Tá? Não sei se esse dado era conhecido, mas é uma realidade. E a gente tem que falar também sobre as crianças. Hoje a gente já tem estatísticas que computam, por exemplo, o número de óbitos autocometidos a partir dos 10 anos aos 19. Essa é uma faixa etária. 10 anos? Dos 10 aos 19. Tá?
Por que, principalmente dos 10 aos 19? Se a gente for analisar assim, crianças que passam por situações ali desde 3 anos de idade, ou menos até, mas que passam por situações de violência física, violência doméstica em geral, né, violência sexual, assistem pais brigando, se batendo, né, tem essas situações assim. Essas crianças, elas não têm estrutura emocional para lidar com essas situações. Se nenhum adulto muitas vezes tem, imagina uma criança. Então, como é que essa criança ela cresce, ela vai se desenvolver, digamos assim, no sentido de ver esperança na vida? Ela vai crescer se sentindo culpada, sempre por alguma coisa, por alguma razão que ela mesma desconhece, porque ela foi agredida. Então, assim, situações, por exemplo, de bullying, seja na escola, seja entre amigos, né, seja em situações diversas, situações de bullying são conhecidamente, estatisticamente já mapeadas como causadoras de suicídio. Então, essa criança ela vai vivendo esse bullying por muito tempo até que ela não aguenta mais e chega numa situação extrema. Como é que nós, pais, Gisele, a gente tem condições de enxergar que as nossas crianças, porque a depressão pode começar já lá na infância, né? Sim. Uhum. Algum sinal, alguma coisa que a criança pode fazer ou se inibir, que possa nos chamar a atenção, que a gente tem que ficar atento assim, para observar melhor, ver se há ou não há necessidade de um acompanhamento já desde cedo, né? Para evitar problemas no futuro. Uhum. As crianças de hoje, elas estão muito vidradas no telefone, né? No celular ou no computador, né? Com os jogos, por exemplo. Então, quer se distrair, vai para o celular. E isso leva elas a ficarem cada vez mais sozinhas. Elas começam a ficar cada vez mais individualizadas. E sabe-se que há uma necessidade de interação social para se ter saúde mental. Por mais que a criança não goste, mas existe essa necessidade. Então, os pais, de alguma forma, precisam incentivar isso, essa interação social. Uma das características das crianças é o quê? O isolamento, principalmente, né, o isolamento social, a dificuldade no desempenho escolar. Elas começam a não conseguir mais prestar atenção e desenvolver bem as suas atividades escolares. Distúrbios do sono, sonambulismo, isso pode acontecer também, né? Então, são aquelas crianças que começam a andar à noite, sentam na cama, começam a falar, né? Então, isso é uma característica que pode e requer ter uma avaliação. Lembrando que a forma que a criança expressa a depressão ela é muito diferente da do adulto. Então, sempre, a criança jamais vai conseguir dizer assim, eu estou triste. Tem um coleguinha que está fazendo isso comigo. Já na infância, a criança ela quer, digamos assim, reter essas informações por medo de ser mais excluída ainda, se ela está passando por isso. É importante os pais conversarem sempre com os professores, entenderem o que está acontecendo, né? Nessa dinâmica ali do seu filho dentro da escola, frequentarem as reuniões pedagógicas, né? Prestarem mais atenção nos filhos. Isso. Né? No lado emocional dos filhos. Pode não ser apenas uma fase, ou uma mudança de fase ou coisa parecida, ou fazer parte do crescimento, como a gente ouve muito falar. Sim. Pode ser um problema mesmo que esteja ali se iniciando e é importante a gente prestar atenção e fazer um acompanhamento nesse sentido, mesmo, né? Sim. Em que casos a psicologia deve ser indicada? Ou pode ser indicada? E a partir de que idade? Porque hoje é muito não, mas já é comum, né, ter crianças, né? Sim. Com acompanhamento psicológico. A gente tem pesquisas desenvolvidas já, até mesmo em UTIs neonatais.
Não sei se isso também era de conhecimento, mas tem, tá? Dentro da psicologia existem esses estudos. Então, assim, isso tudo para minimizar os efeitos dessas situações muito adversas. Situações adversas são situações que não são naturais ao ser humano, né? São situações difíceis, potencialmente traumáticas. No caso do neonatal, seria o quê? Bebês que passam por situações muito dolorosas já. Né? Com 6 meses de vida numa incubadora, por exemplo, já com um monte de sondas, né? E outras situações invasivas e dolorosas. Eu já atendi caso de criança com rejeição alimentar porque, por exemplo, passou por cirurgia e traqueostomia aos 2 anos de idade. Só que o problema só foi se desenvolver com 10 anos. Então, tudo isso a gente tem que avaliar também. A psicologia, por exemplo, ela deve ser buscada, né? O psicólogo ou o psiquiatra, eles devem ser buscados quando? Se pelo menos 2 meses seguidos, essa pessoa ela estiver apresentando dificuldades em fazer o que ela costumava ter prazer em fazer, né, que podem ser coisas simples ou um pouco mais complexas, mas apresentou durante 2 meses esse comportamento de eu não consigo mais sentir prazer nas coisas que eu fazia. Isso já é um indício de que algo precisa ser avaliado por um profissional, para não deixar a situação piorar. E aí pode ser avaliado pelo psiquiatra, pode ser avaliado pelo psicólogo. Se existe aquela ideia assim, se eu for psiquiatra, ele vai me encher de remédio. Porque existe muito esse pensamento. E isso acaba, né, fazendo as pessoas recuarem. Vai no psicólogo primeiro. O psicólogo vai utilizar de questionários, de testes, de perguntas, para fazer uma avaliação sobre uma possível depressão, um psicodiagnóstico, e, se necessário, encaminhar para um psiquiatra. Tá? Um outro ponto importante, pessoas com muita irritabilidade. Uma irritabilidade também que está aí já há uns 2 meses. É aquele famoso mau humor. Né? O nome disso, tecnicamente, se chama distimia. É um tipo de depressão. E é uma depressão uma das mais difíceis de se tratar, porque tem muita resistência por parte do paciente. Mas é principalmente essa característica, o mau humor, a irritabilidade, a dificuldade de relacionamentos dentro da família e interpessoais, dificuldade de aceitar as coisas ou visões diferentes. Então, esses 2 pontos eu acho que são os principais. Tá? Observar se você, há 2 meses, já está não conseguindo mais fazer as atividades prazerosas que fazia antes, e observar se há 2 meses você está passando por essas situações de irritabilidade, de mau humor, que não passam. Tem também a manifestação de dor de cabeça. A depressão, muitas vezes, ela não se manifesta pela tristeza apenas. Tá? Mas tem pessoas que têm aquela depressão que é a dor de cabeça que é resistente a tratamentos. Isso acontece muito nas crianças. Ou a febre que não passa. A criança, às vezes, quando sente a ausência de pai, mãe, é muito comum elas terem febre. Isso. Né? Então, isso é um comportamento bem comum nas crianças. Se isso começa a se repetir muito, vai afetar a imunidade da criança. Olha só, né? São coisas que a gente precisa ficar atento, Sim, né? Porque a criança, como não tem a estrutura cognitiva de pensamento, de racionalização do que acontece, isso vai mexer principalmente com a neuroquímica, com o cérebro. E aí, automaticamente, começa a mudar toda a sistemática de funcionamento do organismo. Regulação de hormônios começa a ficar desequilibrada, né? Regulação... por exemplo, assim, a criança vai começando a ter muito cortisol no sangue, que dispara ansiedade, dispara taquicardia, né? Altera a respiração, que são os sintomas mais clássicos da ansiedade, né? Que é como se o cérebro, na verdade, ele está reagindo como se ele estivesse fugindo de alguma coisa. Ele meio que entra em pânico,
né? Ele identifica meio que um sinal de perigo e tenta fugir disso. O ideal, então, aqui para a gente deixar um recado para a nossa audiência, né? Todos nós podemos ter doenças emocionais, né? Sim. E o melhor que se tem é procurar ajuda acima de tudo, Sim, né? sim. Conversar sobre isso, entender um pouco melhor isso e saber até onde a gente está e como é que a gente pode se prevenir de uma situação um pouco pior, né? Sim. Até tem um psiquiatra muito conhecido no meio do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, foi um dos idealizadores da campanha do Setembro Amarelo, que ele fala assim, os melhores remédios, no caso da prevenção ao suicídio, é a escuta, é o ouvido e o ombro. Né? É você se dispor a perguntar para a pessoa, tem algo que eu possa fazer por você? Eu tenho percebido você um pouco diferente. É essa comunicação não agressiva, mas é essa comunicação mais gentil. Né? E o ombro é no sentido assim, olha, se eu puder te ajudar com alguma coisa, eu estou aqui. E isso começa no nosso entorno, no nosso dia a dia. Né? Com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos. Então, as pessoas têm que quebrar um pouco também essa resistência e olhar mais umas para as outras. É isso que o Setembro Amarelo quer. Né? Promover essa empatia, né? E se colocar-se no lugar do outro, prestar atenção no outro. Porque somos agentes de transformação e somos capazes também de impedir que o outro faça algo contra a própria vida. A gente teve um exemplo recente, semana passada, do John Bon Jovi, que impediu uma mulher de se jogar de uma ponte. Né? É uma atitude nobre, gentil. Né? Imagina. Só que a gente não pode ficar esperando que apareça um John Bon Jovi aí, né, na nossa vida. Salvando as pessoas, Salvando né? as pessoas. Mas exatamente. temos as pessoas mais acessíveis, as que estão ao nosso lado, né? Então, precisa dessa conscientização maior. Gisele Casagrande, psicóloga, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Sim, no WhatsApp é o 47 99922 0209 ou no Instagram no @destraumatizamente. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço, Jorge. Muito obrigada a todos. Boa semana. Ótima semana e feliz aniversário, acima de tudo, obrigada. que hoje é aniversário da Gisele.